O que a gente falou na aula anterior, então, foi a questão da passagem de parâmetro por valor, a gente chegou a ver, né? Então, ou seja, você passa o valor, esse valor é replicado, ele é copiado em uma nova variável. Bom, para relembrar então um exemplo que a gente viu na última aula, então nós temos aqui o nosso programa, a função principal, né? Que é a função início, e a gente também tem uma função chamada mensagem, tá ok? Então vamos lá. Repare que essa função mensagem ela recebe um parâmetro do tipo inteiro e é chamado de XYZ. O nosso programa início ele vai começar normalmente como a gente viu até agora, só que quando tem uma chamada para a função mensagem, a gente tem que passar um valor inteiro. Aqui, por exemplo, a gente está passando a variável número 1, que já foi declarada como inteiro e recebe o valor 50. Então, o que vai acontecer? O 50, então, é passado então, para a variável XYZ. Como é por valor, o que a gente falou? O valor, então, é copiado para essa variável XYZ. Então, a gente passa a ter, nesse momento, duas variáveis, número 1 e XYZ, e as duas com valor 50. Dentro da função mensagem, o XYZ é manipulado, ou seja, adicionado 10 ao seu valor, e ele é exibido na tela, normalmente. Vamos ver como é que ficaria essa saída, então? Então, a gente teria a primeira linha de escrita na tela, escreva. Esse escreva do início, que é número chamador, número 1. Número 1 é 50, então ele imprime 50. Depois a gente tem a chamada para a função, passando o valor 50, e lá dentro é adicionado mais 10 ao 50, é somado 10, então vai para 60, e o escreva mostra o XYZ. Nesse momento, o XYZ vale 60. Função mensagem acaba, o programa então retorna para a linha seguinte a função mensagem. Percebam que ele imprime, né, escreve na tela novamente número chamador, utilizando a variável número 1. Perceba, número 1 tem o valor 50. O que foi alterado foi o XYZ. Então, nesse caso, ele vai imprimir 50, 60, 50. Vamos entender como é que funciona isso na memória? Então, vamos lá. Então, é declarado o número 1 com valor 50. Depois ocorre a escrita do número na tela, 50. A função mensagem, então, é chamada. Ocorre a declaração da variável XYZ. O valor 50 é passado para XYZ. Então, XYZ fica com 50 também. Só que na primeira linha da função mensagem, XYZ é somado ao número 10. Ou seja, XYZ, nesse momento, então, passa a ser o valor de 50 mais 10. Então, o seu valor passa a ser 60. Logo, na memória, esse valor é alterado. Então, se a gente verificar agora, número 1 tem 50, XYZ 60. Então, essa é a passagem por valor. A passagem por referência, ela é um pouquinho diferente. Na passagem por referência, é criada uma referência ao parâmetro original, ou seja, a variável original. Então, e as mudanças que ocorrem dentro dos subprogramas afetam o parâmetro original. Então, no exemplo anterior, não afetava, agora ele vai afetar. Vamos ver no mesmo exemplo, então, como é que ocorreria? A única diferença que a gente identifica se é passagem por referência ou por valor, a gente deve, na declaração de uma função, indicar um e-comercial antes da variável. Vejam que o algoritmo continua o mesmo. A única coisa que foi adicionada foi um e-comercial. Bom, percebam que a saída é 50, porque o número 1 é 50. Depois ele chama a função mensagem passando 50. Ele imprime 60. Tá ok? Porque aqui dentro ele faz 50 mais 10. E percebam que o número 1 não foi alterado em nenhum momento na função aqui. Mas como ele foi passado por referência, toda alteração
no subprograma impacta nele. Logo, ele também passa a ser 60. Vamos então entender e ver como é que isso funciona na memória? Então, aquela mesma coisa. Na linha da declaração da variável, ele declara como 50, o número 1. Depois ele mostra na tela, logo em seguida ele chama a função mensagem. Ela tem um parâmetro, esse parâmetro é a variável. Então, a variável que chamar a função mensagem que será apontada. O que significa isso? É meio complicado se identificar. Vamos ver aqui como é que funciona na memória. Então, na memória a gente tem o XYZ. Na hora que a gente cria o XYZ, o que ele faz? Identifica que é um apontador e esse espaço de memória não vai ter um valor fixo. Ele vai, na verdade, apontar para o outro valor. Ou seja, para que ele está apontando? Para número 1. Esse cara vai apontar para o 50. Então, aqui dentro, logo, XYZ aponta para o endereço da memória de número 1. Então, qualquer alteração que o XYZ venha a sofrer estará impactando no número 1, pois o XYZ aponta para o número 1. Então, vamos só ver aqui. Então, o que a gente faz aqui? XYZ é igual a 50 mais 10, então XYZ é igual a 60. Nessa hora, percebam que em atualizado é o número 1. O número 1 era 50. Percebam que quando ele executa essa linha, ele passa para 60. Tá ok? E aí, basta ter o escreva, ele vai pegar exatamente o que está na memória. Então é isso, pessoal. Aqui estão as referências da nossa aula. Então a gente encerra o resumo da aula 13 de APO e aqui a gente falou de passagem de parâmetro por valor e por referência. No nosso slide tem um monte de exercício para fazer e praticar. E aquilo, qualquer dúvida, qualquer sugestão ou crítica, deixe o seu recado aqui ou me procure na aula ou por e-mail. Um abraço!